E se o seu maior aliado, de repente, te tratasse como inimigo? E se a mão que antes apertava a sua passasse a empunhar uma espada contra você? Foi isso que o Canadá sentiu no dia 2 de abril, quando o presidente dos Estados Unidos declarou o início de sua libertação econômica. Mas o que ele chamou de libertação, o Canadá chamou de traição. No dia 2 de abril, o mundo assistiu a um pronunciamento histórico. Com o tom firme de quem acredita estar conduzindo uma cruzada patriótica, o presidente Donald Trump anunciou o início do que chamou de Liberation Day, um novo marco, um novo começo, uma nova ordem econômica. Para muitos americanos, era um discurso de salvação, promessas de empregos, de indústria forte, de um país soberano outra vez. Mas do outro lado da fronteira, algo muito diferente aconteceu. Para o Canadá, não houve celebração, não houve fogos, não houve esperança. Houve choque, indignação, raiva contida e uma sensação amarga de abandono. Porque naquele mesmo pronunciamento, Trump revelou a imposição de tarifas de 25% sobre o aço, o alumínio e os automóveis vindos do Canadá, um dos mais antigos e leais parceiros dos Estados Unidos. E assim, com uma canetada, uma das alianças mais sólidas do mundo começou a desmoronar. Era esse o preço da tal libertação? Uma guerra tarifária contra os próprios aliados? Nos bastidores de Ottawa, assessores correram. Ministros apertaram os dentes. O telefone de emergência tocou nos gabinetes. Não era um ataque militar, mas, para a economia canadense, era o equivalente a uma bomba. Afinal, o comércio entre os dois países gira em torno de 474 bilhões de dólares anuais. E o setor automotivo, espinha dorsal das exportações canadenses, foi colocado na linha de fogo. E por quê? Essa era a pergunta que ecoava como um trovão nas capitais canadenses. E então veio a segunda pancada. Dias depois, em uma coletiva improvisada, Trump respondeu a uma pergunta sobre Justin Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá na época. Mas ao invés de chamá-lo pelo nome, o presidente americano se referiu a ele como governador. Governador. Como se Trudeau fosse um representante de Estado submisso ao governo federal de Washington. Como se o Canadá, com sua cultura, sua soberania, sua história, fosse apenas um apêndice dos Estados Unidos. E Trump continuou. Eu adoraria ver o Canadá como o 51º estado. Os canadenses teriam um corte enorme nos impostos, não precisariam se preocupar com o exército, teriam melhor cobertura de saúde. O tom era casual, quase cínico. Mas para os canadenses foi um soco no estômago. Um insulto que nenhum outro presidente americano havia se atrevido a fazer. Era como se o espírito da diplomacia tivesse sido incinerado em praça pública. A fachada de cordialidade ruía, revelando um abismo entre os dois países. O então ex-primeiro-ministro Justin Trudeau, antes contido, anunciou que o Canadá estava pronto para retaliar com força. 25% de tarifas sobre 155 bilhões de dólares em produtos americanos. Produtos agrícolas, máquinas, bens de consumo. A mensagem era clara: não vamos nos ajoelhar. Foi nesse contexto explosivo que surgiu um novo protagonista na história. Mark Carney, nomeado primeiro-ministro em meio à crise. Ex-presidente do Banco da Inglaterra, ex-governador do Banco do Canadá, um economista respeitado globalmente. Mas agora, Carney não falava mais como técnico, falava como estadista. E sua voz ecoava com firmeza. O Canadá não ficará parado diante de medidas econômicas que visam nos subjugar. Vamos responder com proporcionalidade e responsabilidade. E não eram só palavras. O clima nas ruas já havia mudado. Veteranos canadenses, que lutaram lado a lado com tropas americanas no Afeganistão, protestavam em frente ao parlamento. Lutamos com eles. Morremos com eles. E agora somos tratados como inimigos? Famílias cujas vidas dependem da indústria automotiva ficaram em pânico. Um aumento de 3 mil a 6 mil dólares no preço de carros era uma sentença de morte para centenas de concessionárias, fábricas e empregos. Mas talvez o mais simbólico foi o pronunciamento do líder de Newfoundland, uma província costeira, tradicionalmente alinhada aos interesses norte-americanos. Em tom severo, ele acusou Trump de ter uma agenda imperial. O Canadá não será colônia de ninguém. A tensão, que antes era econômica, agora se tornava emocional, histórica, existencial. O impacto foi global. Em questão de horas, a bolsa americana despencou 2%, refletindo o medo dos investidores de que a guerra comercial saísse do controle. E nos bastidores da diplomacia internacional, alianças começaram a se mover. Enquanto isso, Trump reafirmava: estamos nos libertando. Vamos proteger nossos trabalhadores. Vamos trazer nossa produção de volta. O Canadá, um país conhecido por sua moderação e diplomacia discreta, agora se via obrigado a entrar em um conflito direto com seu vizinho mais poderoso. E pela primeira vez em décadas, surgia a possibilidade de uma redefinição completa da política externa canadense.
Tudo o que era dado como certo comércio livre, integração econômica, cooperação militar passava a ser questionado. E se você descobrisse que o produto que você compra todos os meses, aquele carro, aquele eletrodoméstico, aquele alimento importado agora vai custar 25% a mais? E se isso não fosse por escassez, mas por vingança? Foi exatamente isso que os canadenses enfrentaram. Mas não com medo, com fúria. Porque quando o ataque vem de quem sempre esteve ao seu lado, ele fere mais fundo. No dia seguinte à declaração de liberação feita por Donald Trump, o Canadá acordou diferente. Não só por causa das tarifas americanas, mas porque algo mais grave tinha acontecido. Um pacto silencioso de décadas, um fio invisível de confiança entre os dois países havia sido rompido. E foi aí que Ottawa fez algo que ninguém esperava. Lutou de volta. Mas essa não seria uma guerra com tanques nem com aviões. Seria uma guerra com planilhas, contratos, números, com impactos diretos no cotidiano de milhões de pessoas, inclusive o seu. No centro dessa reação estava Mark Carney, agora não apenas um primeiro-ministro, mas um símbolo de resistência. E não era uma resposta genérica. Era uma estratégia calculada para atingir os nervos econômicos da América. Enquanto os noticiários estampavam a crise, dentro das casas, o impacto era real. Em Toronto, Maria, dona de uma pequena cafeteria artesanal, descobriu que o leite orgânico que ela comprava de fazendas no Oregon agora custaria 32% a mais. Em Winnipeg, uma fábrica de autopeças precisou demitir 18 funcionários, porque as peças americanas que importavam para montar sistemas de freio agora vinham com uma tarifa embutida, que tornava o negócio inviável. E em Calgary, um casal que havia encomendado uma geladeira de última geração fabricada nos Estados Unidos teve o pedido cancelado. A loja suspendeu a importação, alegando instabilidade no mercado. Esse é o tipo de guerra que ninguém vê de uniforme, mas que você sente na sua conta bancária, no seu supermercado, no seu emprego. Porque para Carney e para milhões de canadenses, não responder seria o mesmo que se render. E aí surgiu um alvo inesperado. A gigante americana Tesla, comandada por Elon Musk, um dos mais próximos conselheiros de Donald Trump, foi excluída do programa de subsídios canadenses para veículos elétricos. A decisão caiu como uma bomba. E não foi coincidência. Poucos dias antes, mais de 8.700 Teslas foram vendidos em apenas um fim de semana no Canadá. Uma média de um carro a cada 30 segundos, esvaziando os estoques e o orçamento do programa de incentivos. A Tesla, percebendo que o fundo estava prestes a acabar, teria acelerado as vendas para capturar até 43 milhões de dólares canadenses em subsídios antes que o governo fechasse a torneira. Mas o Ministério dos Transportes não engoliu essa jogada. Chrystia Freeland, ministra responsável, ordenou uma auditoria completa. Todos os registros, cada nota fiscal, cada venda, e congelou os pagamentos à Tesla. A resposta do primeiro-ministro Carney veio com a frieza de um líder que sabe o que está em jogo. Não usaremos o dinheiro dos contribuintes para enriquecer uma empresa estrangeira que manipula nosso sistema. Foi um gesto simbólico, sim, mas também político, porque atacar a Tesla era, indiretamente, um golpe em Trump. Musk e Trump se apoiam publicamente, se beneficiam mutuamente, e agora estavam sendo desafiados por um país que, até pouco tempo atrás, evitava confrontos diretos com Washington. Só que a pergunta que pairava no ar era ainda mais preocupante. A Tesla manipulou o sistema? Ou tudo isso era apenas uma retaliação política disfarçada de legalidade? As manchetes se dividiram. Uns viam a medida como necessária, outros como oportunista. Mas no coração das pessoas comuns, a leitura era simples. Estamos sendo punidos por tentar proteger nosso país. Na internet, a reação dos consumidores canadenses explodiu. Não compro mais Tesla. Eles nos usaram. Hora de investir em marcas que respeitam o Canadá. Na prática, o boicote começou ali e se espalhou. Lojas multimarcas pararam de estocar veículos Tesla. Influenciadores de sustentabilidade começaram a indicar BYD, NIO, Hyundai e Ioniq, veículos elétricos alternativos, muitos deles de origem asiática ou europeia. E pela primeira vez, a Tesla sentiu o gosto amargo da rejeição pública em solo canadense. Mas essa não era uma briga só entre empresas, era uma guerra de símbolos. Porque ao atacar a Tesla, o Canadá sinalizava que não aceitaria mais ser palco de jogadas americanas disfarçadas de livre mercado. E essa mensagem se espalhou. Na Europa, líderes começaram a observar com atenção. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, declarou que a União Europeia estava pronta para proteger seus interesses. Até a poderosa Associação Automotiva da Alemanha se pronunciou. As medidas dos Estados Unidos representam um risco sistêmico para toda a cadeia global de fornecimento. E então, algo começou a mudar. O que era antes uma crise bilateral se transformou numa frente internacional contra as ações protecionistas dos Estados Unidos. O mundo começava a se alinhar com o Canadá. Mas o tempo corria. E as consequências dessa guerra ainda estavam longe de terminar.
A confiança no parceiro histórico se esvaía como areia entre os dedos. E enquanto isso, nos Estados Unidos, a retórica de Trump só aumentava. Mais ameaças, mais tarifas, mais nacionalismo econômico. A ruptura parecia inevitável, mas o que o Canadá faria a seguir, ninguém esperava. Na calada das negociações diplomáticas, uma nova estratégia começava a ser desenhada, não apenas para retaliar, mas para reestruturar todo o comércio exterior canadense. O plano era audacioso e afetaria não só os americanos, mas também cada canadense, cada empresa, cada província. Em 2025, o Canadá percebeu que não estava mais lutando apenas contra tarifas americanas. Estava lutando contra uma ideia, a ideia de que os Estados Unidos ainda seriam o centro estável da ordem mundial. Na manhã seguinte à exclusão da Tesla dos subsídios canadenses, algo mudou. Não no parlamento, não nas planilhas de exportação, mas no clima geopolítico do planeta. Nos bastidores das embaixadas, nos corredores de Bruxelas, nos gabinetes de líderes asiáticos, uma pergunta começou a surgir. E se o Canadá estiver certo? E se o que Trump chama de libertação econômica for, na verdade, um colapso disfarçado de bravura? Foi então que o silêncio internacional começou a rachar. Em uma coletiva inesperada, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, declarou que a União Europeia estava pronta para proteger suas empresas contra as tarifas dos Estados Unidos e que a União Euroépea não aceitará ser arrastada para uma guerra comercial motivada por interesses eleitorais internos de Washington. A frase foi cirúrgica, e o mundo entendeu. O Brasil foi o segundo a reagir. Lula, com seu estilo direto, apontou: o protecionismo americano está sufocando o comércio global, está matando o espírito do multilateralismo. E do outro lado do Atlântico, um silêncio que antes era conivente, agora se tornava desconfortável. A Alemanha, berço de uma das indústrias automotivas mais poderosas do planeta, declarou oficialmente que as políticas tarifárias de Trump representam uma ameaça existencial à cadeia global de suprimentos. Isso não era só retórica. A Associação Automotiva Alemã, que representa marcas como BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz e Audi, publicou um estudo revelando que a nova rodada de tarifas americanas pode causar um prejuízo de até 60 bilhões de dólares por ano em contratos globais. E adivinhe? Grande parte desses contratos envolvem o Canadá. Mas por que o mundo começou a se mover agora? Por que não antes, em 2018, quando Trump já havia começado sua cruzada tarifária? Antes, o mundo acreditava que era só um ciclo, que Trump era uma anomalia, uma fase. Mas agora, em seu segundo mandato, com apoio consolidado no Congresso, Trump já não era apenas um ruído, era o novo normal. E foi aí que uma frase começou a circular em documentos diplomáticos, discursos e análises geopolíticas. O mundo não pode mais esperar pelos Estados Unidos. De uma hora para outra, a liderança americana já não era mais uma certeza. Era um risco. E o Canadá, com toda a sua diplomacia fria e estratégica, percebeu isso antes de todos. Mas o que fazer com essa percepção? O primeiro passo foi expor, mostrar que o jogo mudou. E para isso, o governo canadense contou com uma aliada inesperada: a opinião pública. Pesquisas revelaram que 82% dos canadenses apoiavam as medidas retaliatórias contra os Estados Unidos. Mas não só isso. Mais de 60% afirmaram que estavam dispostos a pagar mais por produtos alternativos que não fossem de origem americana. Significa que a crise virou ideologia, que o boicote se transformou em movimento cultural. E quando o povo se engaja emocionalmente com uma causa econômica, o cenário muda completamente. Em Montreal, donos de cafés começaram a trocar grãos americanos por misturas vindas do Peru e da Etiópia. Em Vancouver, oficinas de bicicletas suspenderam compras de peças fabricadas na Flórida e passaram a importar da Alemanha. Mas é exatamente assim que começam as grandes revoluções econômicas. Enquanto isso, no sul da fronteira, Trump insistia na retórica de América para os americanos. Mas o que ele talvez não esperasse é que o resto do mundo começaria a fazer o mesmo e sem os Estados Unidos. Foi nesse contexto que a China e a Índia se pronunciaram. Não com discursos inflamados, mas com ações silenciosas. Ambas começaram a expandir negociações diretas com o Canadá para a compra de commodities estratégicas como grãos, minério de ferro e até tecnologia limpa. A China, inclusive, ofereceu à província de Alberta um acordo bilateral para importar energia renovável canadense por 20 anos, com tarifa zero. O Canadá, antes visto como coadjuvante na economia global, estava se tornando um novo polo de confiabilidade. Num mundo cada vez mais polarizado, instável e imprevisível, a estabilidade canadense virou ouro. Deixa seu like, agora mesmo ele mostra para o algoritmo que esse conteúdo vale a pena ser espalhado. Se inscreve, ativa o sininho e comenta aí embaixo. Você acha que o Canadá deve romper de vez com os Estados Unidos ou ainda há espaço para reconciliação?
E se a resposta à arrogância de uma superpotência não viesse de uma bomba, mas de uma fronteira silenciosa? E se a revolução começasse não em Washington, nem em Wall Street, mas em estradas esquecidas do norte, nos pedágios, nos vinhos, nas pequenas decisões que mudam o destino de países inteiros? Foi exatamente isso que aconteceu no Canadá. A resistência não nasceu em Ottawa. Ela nasceu nas províncias, nas margens, e ganhou força como uma avalanche discreta no início, devastadora no impacto. Enquanto os Estados Unidos batiam no peito, proclamando sua libertação por meio de tarifas e isolamento, o Canadá já havia entendido que não podia esperar e decidiu agir. Mas o que poucos previram foi que a resposta mais feroz à ofensiva americana não viria do governo federal. Ela brotaria das províncias. 2 líderes regionais, 2 rincões da nação. Foi em British Columbia, porta de entrada do Canadá para o Pacífico e elo vital para o Alasca, que o primeiro sinal de contra-ataque territorial emergiu. David Eby, premier da província, subiu ao púlpito do parlamento regional e cravou: "Nós não vamos assistir passivamente ao ataque contra nossa economia. Se Washington quer guerra, que saiba que nós também sabemos lutar." O que ele anunciou em seguida pegou todos de surpresa. British Columbia implementaria pedágios em todas as rotas comerciais terrestres usadas por caminhões americanos para acessar o Alasca através do Canadá. Para os desavisados, pode soar como apenas uma medida administrativa, mas os números revelam a gravidade. Mais de 720 milhões de dólares em mercadorias passam por essas rotas todos os anos. Combustível, alimentos, equipamentos médicos, suprimentos militares, tudo isso ficaria mais caro, mais lento, mais difícil. E não apenas para o Canadá, para os próprios americanos. O Norte não estava blefando. Ele estava reescrevendo as regras do jogo. Mas antes de Cristo não parou por aí. Anunciou também a proibição da importação de bebidas alcoólicas vindas de estados controlados por governos republicanos, em especial Califórnia, Texas e Flórida. Uma medida simbólica? Talvez. Mas também uma alfinetada estratégica em setores influentes da economia americana, vinícolas, destilarias, exportadores. Essas medidas criaram um efeito dominó. Nova Escócia anunciou que empresas americanas estariam proibidas de participar de licitações públicas para contratos governamentais. Alberta dobrou as tarifas sobre caminhões comerciais dos Estados Unidos e iniciou revisões emergenciais em todos os contratos de fornecimento com empresas americanas. Manitoba e Newfoundland seguiram o exemplo e baniram completamente a importação de bebidas alcoólicas dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que incentivavam a substituição de fornecedores americanos por europeus, asiáticos e latino-americanos. Essas decisões não apenas provocaram prejuízos bilionários aos produtores americanos, elas também sinalizaram o nascimento de uma nova doutrina de soberania econômica canadense. E sabe o que torna isso ainda mais poderoso? Foi uma decisão coordenada, mas sem depender diretamente do governo federal. As províncias estavam dizendo ao mundo: não seremos apenas espectadores do nosso destino. E o governo federal ouviu e respondeu. Justin Trudeau, que até então se mantinha em tom contido, finalmente endureceu o discurso. Os canadenses são educados, são justos, são diplomáticos, mas não somos fracos. Não nos curvaremos a ameaças vindas de lugar algum. Logo em seguida, veio a resposta formal. Tarifa de 25% sobre 155 bilhões de dólares em importações americanas. Alumínio, aço, bens de consumo, produtos agrícolas, mas também uma lista cuidadosamente construída para atingir os estados politicamente estratégicos nos Estados Unidos, os chamados Swing States. Era mais do que uma retaliação econômica. Era uma ação de precisão cirúrgica, com consequências eleitorais. Financeiramente, os impactos começaram a aparecer. Setores inteiros da economia americana, como o de exportação de laticínios, grãos e peças industriais, enfrentaram perdas imediatas. E mais do que isso, começaram a pressionar Washington para repensar as tarifas. E pela primeira vez em anos, o medo mudou de lado. Mas o Canadá não parou por aí. Enquanto retaliava, também traçava uma nova rota para o futuro. Sob a liderança da ministra do Comércio, Mary Eng, o Canadá iniciou uma reestruturação radical de seus acordos internacionais. Expansão das exportações para Japão, Austrália e Sudeste Asiático via o CPTPP, Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica. Aumento da cooperação comercial com a União Europeia através do CETA, Acordo Econômico e Comercial Global. Financiamento para empresas que desejassem redirecionar exportações dos Estados Unidos para outros mercados. Substituição de fornecedores americanos por cadeias de abastecimento na Escandinávia, nos Países Baixos e em países BRICS. Era o começo de algo maior do que retaliação. Era o projeto de uma nova identidade econômica canadense. Menos dependente, mais resiliente, mais autônoma. Mas como toda revolução silenciosa, ela cobra um preço.
Empresas tiveram que correr para encontrar novos fornecedores. Consumidores precisaram se adaptar a novas marcas. Houve perda, houve medo, houve sacrifício. Mas houve também algo que o Canadá não via há muito tempo: unidade nacional em torno de uma causa comum. As ruas começaram a se encher de bandeiras. Empresários e trabalhadores caminhavam lado a lado em protestos pacíficos. Artistas, jornalistas, atletas, todos declarando apoio à reconstrução da independência canadense. Não era apenas comércio. Era cultura, era dignidade, era identidade. Quando uma ponte começa a ruir, você tenta consertá-la ou constrói outra? O Canadá já tinha feito sua escolha. Mas o que ninguém esperava era que o próximo golpe não viria do comércio, nem das províncias, nem dos boicotes. Ele viria dos céus, dos radares. 2 hangares de caças supersônicos, porque quando a confiança quebra, até os aliados passam a parecer ameaças. E a aliança militar mais sólida da América do Norte estava prestes a ser colocada à prova. A tensão entre Canadá e Estados Unidos já não era uma novidade. Tarifas, boicotes, retaliações econômicas, tudo isso havia virado parte do novo vocabulário da diplomacia. Mas havia algo que ainda resistia. Algo considerado sagrado desde o fim da Segunda Guerra Mundial: a cooperação em defesa militar. Durante décadas, o Canadá confiou em Washington para garantir sua superioridade aérea. Em 2023, assinou um acordo bilionário: a compra de 88 caças F-35 da Lockheed Martin, ao custo de 19 bilhões de dólares. Um contrato visto como inevitável, quase automático. Uma extensão da velha lógica: se os Estados Unidos têm, o Canadá deve ter também. Mas em 2025, essa lógica morreu. A crise comercial havia exposto um ponto fraco até então ignorado. E se o parceiro de ontem se tornar o agressor de amanhã? Essa foi a pergunta que explodiu no coração do Ministério da Defesa canadense. Em janeiro, Portugal havia dado o primeiro passo. Em silêncio, o governo português anunciou a retirada do país do programa F-35. O motivo? Instabilidade na política externa dos Estados Unidos. Pouco mais de 48 horas depois, o mundo foi sacudido por uma notícia ainda maior. O Canadá havia cancelado oficialmente o contrato com a Lockheed Martin. 88 jatos de combate. 19 bilhões de dólares. Contrato encerrado. O impacto não foi apenas simbólico, foi estratégico, político e profundamente militar. Vamos respirar por um segundo. Aqui está o que você precisa entender. O F-35 não é apenas um caça, é um símbolo. Um sistema de armas interconectado que depende de softwares atualizados remotamente por servidores nos Estados Unidos. Na prática, o F-35 pode ser desligado à distância. Essa função, conhecida como Kill Switch, nunca foi oficialmente confirmada pelo Pentágono. Mas documentos vazados e declarações de ex-oficiais confirmam que os Estados Unidos mantêm controle remoto sobre certos sistemas-chave. O jornal The Globe and Mail revelou que ministros da defesa canadenses já sabiam da existência do Kill Switch desde 2022, mas omitiram do debate público. E quando os documentos vieram à tona, a indignação foi explosiva. Estamos comprando armas com controle remoto americano? De quem é a nossa defesa, afinal? Foi nesse clima que Mark Carney subiu ao púlpito, sob protestos, e falou sem rodeios. Um país soberano precisa de defesa soberana. Não podemos mais depender de um parceiro que nos impõe tarifas, bloqueia nossos subsídios e agora quer controlar nossas forças armadas pelo Wi-Fi. A decisão foi tomada. O Canadá cancelaria o contrato e buscaria alternativas para substituir o F-35. E aqui entra uma reviravolta inesperada. Ao contrário do que muitos pensaram, o Canadá não correu para a França, nem para a Alemanha. Ele correu para um país que poucos associam ao poder militar tradicional: a Suécia. Mais precisamente para a SEAB, fabricante do JAS 39 Gripen. O Gripen era o segundo colocado no processo de licitação vencido pelo F-35. E embora tecnicamente inferior em alguns quesitos, ele tinha uma vantagem crucial: poderia ser fabricado no Canadá, sob licença, com transferência de tecnologia, com empregos locais, com soberania total. E não demorou muito para a SEAB anunciar: estamos prontos para estabelecer uma linha de produção no Canadá. É uma parceria, não uma imposição. A proposta caiu como uma bomba no mercado de defesa, porque ela não apenas oferecia um caça competitivo, ela oferecia autonomia. O que começou como uma guerra comercial, agora atingia o núcleo duro da soberania nacional. Enquanto isso, a indústria de defesa canadense começou a ganhar força. General Dynamics, CAE Inc., Magellan Aerospace, empresas até então vistas como coadjuvantes, agora viraram protagonistas. Estatísticas pouco divulgadas ganharam destaque. O setor de defesa no Canadá gera mais de 64 mil empregos diretos.
Contribui com 10 bilhões de dólares anuais para a economia. E com incentivos certos, pode dobrar sua capacidade de produção em menos de 5 anos. Pela primeira vez, o Canadá falava abertamente em autonomia militar real. Mas isso não era só sobre o Canadá. Era um espelho do que estava acontecendo na Europa. Desde 2021, a União Europeia aumentou em 30% seus investimentos em defesa. A França está desenvolvendo caças de sexta geração com a Alemanha. A Itália está fabricando drones de combate de longo alcance. E Bruxelas acaba de lançar o Rear Europe Initiative, um fundo de 800 bilhões de euros para garantir a independência militar do bloco. E agora, o Canadá, geograficamente longe, mas estrategicamente próximo, se unia a esse movimento global. Autonomia é o novo nome da paz, disse um analista de defesa da CBC. A frase correu o mundo. Mas com ela veio um alerta, porque toda escolha de independência carrega uma consequência. E os Estados Unidos não gostaram. Nos bastidores, diplomatas americanos classificaram a decisão do Canadá como uma ruptura imprudente. Relatórios de inteligência começaram a circular, alertando para o desalinhamento estratégico do Norte. E aí surgiram os boatos. Washington cogitava cortar o acesso do Canadá a redes de inteligência compartilhada. Um passo drástico, quase impensável. Mas agora tudo parecia possível. E se a maior ameaça à hegemonia americana não viesse de um míssil, mas de uma moeda? E se a nova guerra não fosse travada no Oriente Médio, nem na Ucrânia, nem no Pacífico, mas no sistema bancário mundial? Enquanto os olhos do mundo estavam voltados para tanques e tarifas, o verdadeiro terremoto acontecia em silêncio e começou com uma simples decisão: negociar sem usar o dólar. E a reação de Washington foi explosiva. Era inevitável. Em algum momento, o desequilíbrio teria que ser enfrentado. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo girava em torno do dólar americano. Era o pilar do comércio global, a reserva de valor internacional, o combustível da máquina de poder dos Estados Unidos. Mas agora, algo mudou. Em 2000, mais de 70% das reservas cambiais globais estavam denominadas em dólares. Em 2023, esse número despencou para 58%, segundo dados do FMI. E pior, essa queda não era apenas estatística, era ideológica. Uma nova ordem emergia, impulsionada por um grupo de países que, até pouco tempo atrás, eram considerados periféricos: os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas agora, a sigla tinha ganhado novos membros: Egito, Etiópia, Indonésia, Irã e Emirados Árabes Unidos. E países como Argentina, Nigéria, Tailândia e até a Arábia Saudita já estavam em negociações avançadas para entrar. Não era mais um bloco, era um levante. Juntos, os BRICS representavam agora mais de 40% da população mundial e 31,5% do PIB global, ajustado por paridade de poder de compra. E mais do que isso, estavam dispostos a abandonar o dólar. Rússia e China já faziam 90% do seu comércio bilateral em yuan e rublos. A Índia passou a comprar petróleo russo usando rúpias. O Irã e os Emirados começaram a experimentar acordos bilaterais com moedas locais. E o que era antes uma teoria conspiratória, agora estava nos acordos, nos memorandos, nos containers que cruzam os oceanos. Era o início da desdolarização. E a pergunta que dominava os círculos estratégicos de Washington era direta e desesperada: se o mundo parar de usar o dólar, quem sustenta o Império Americano? Porque aqui está a verdade incômoda que poucos admitem. O poder militar dos Estados Unidos é financiado por um privilégio invisível: o dólar como padrão global. Quando o mundo compra petróleo em dólar, investe em títulos do Tesouro Americano e guarda reservas na moeda americana, ele financia o déficit de Washington. E foi aí que Trump, no auge do segundo mandato, fez o impensável. Em uma coletiva de imprensa convocada às pressas, cercado de bandeiras e com um olhar impassível, ele anunciou: a partir de agora, todos os produtos oriundos de países BRICS que continuarem promovendo a desdolarização serão taxados em 150%. Não estamos mais pedindo cooperação. Estamos exigindo lealdade. 150%. Era uma cifra surreal. Uma declaração de guerra sem o nome guerra. Uma bomba econômica. A primeira reação foi ceticismo. A segunda, pânico. A terceira foi retaliação. China suspendeu compras de milho e soja dos Estados Unidos. Índia bloqueou licitações de empresas americanas em tecnologia de saúde.
Rússia, mesmo sob sanções, cortou as vendas de fertilizantes para os Estados Unidos. Brasil reduziu exportações de carne e aumentou acordos com a Indonésia e a África. Mas isso era só a superfície. O verdadeiro terremoto veio nos mercados. As bolsas reagiram em cadeia. O S&P 500 despencou 3,8% em 48 horas. A Tesla perdeu 11% de valor de mercado após a suspensão de contratos com fornecedores indianos. A Apple teve 12 milhões de iPhones bloqueados na China por revisões regulatórias. O índice do dólar caiu para o nível mais baixo desde 2014. E o ouro disparou, atingindo $2.650 por onça, um recorde histórico. O que antes era apenas uma disputa ideológica, agora ameaçava colapsar a espinha dorsal da economia global. E no meio disso tudo, o Canadá observava, silencioso, firme e pronto. Porque enquanto os Estados Unidos impunham tarifas, o Canadá já havia diversificado sua matriz comercial. Já negociava com o Japão, com a Europa e com o Sudeste Asiático. Já estava dentro do CPTPP. Já avançava nas negociações com a União Europeia. Já oferecia substitutos confiáveis para insumos raros que a América perderia ao cortar laços com os BRICS. Ao tentar sufocar os BRICS, Trump estava cortando o oxigênio de sua própria economia e abrindo espaço para que outros países ocupassem esse vácuo, incluindo o Canadá. Nos bastidores, o desconforto entre os aliados crescia. Alemanha, França, Japão e Coreia do Sul começaram a murmurar discretamente que a era da dependência total dos Estados Unidos precisava acabar. O temor agora não era mais a China, era a instabilidade do próprio Ocidente. Em Bruxelas, diplomatas discutiam a possibilidade de um novo sistema de transações internacionais independente de Washington. Em Nova Delhi, autoridades falavam em um sistema bancário paralelo, controlado pelos BRICS, com lastro em ouro, terras raras e acordos de troca. E em Moscou e Pequim, a ideia era simples. O futuro pertence a quem não precisa de permissão para negociar. E no meio disso, quem emerge como um possível novo mediador global? Simulation. O Canadá. Mark Carney, com seu histórico no Banco da Inglaterra e no Banco do Canadá, se tornava uma das vozes mais respeitadas do G20. Sua proposta? Um sistema multipolar, com diversas moedas de referência. Apoio à digitalização de moedas locais. Criação de redes comerciais resilientes e, acima de tudo, o fim do monopólio monetário americano. E se tudo aquilo que você achava imutável estivesse, na verdade, apenas esperando a hora certa para desmoronar? A liderança global americana, a dependência do dólar, a aliança militar entre Canadá e Estados Unidos, o comércio transfronteiriço, as regras do mundo como conhecíamos. Em 2025, tudo isso foi colocado à prova. E o que emergiu das cinzas não foi caos, foi transformação. O mundo não está acabando. Ele está começando de novo. E o Canadá está liderando esse renascimento. Porque enquanto o mundo assistia ao colapso do império, o Canadá construía alternativas. E a primeira dessas alternativas não foi econômica, foi energética. Com o bloqueio americano e o avanço da guerra tarifária, o Canadá acelerou um plano que estava engavetado desde 2017. Transformar-se em potência energética independente. Gás natural liquefeito, LNG, hidrogênio verde, eólica, offshore e usinas nucleares modulares passaram de promessas para investimentos reais. Em apenas 7 meses, 3 terminais de LNG foram reativados e conectados a novos acordos comerciais com a Europa. A Alemanha, carente de energia após o bloqueio russo, assinou um contrato de 25 anos com o Canadá para fornecimento contínuo de gás limpo. O Japão seguiu o mesmo caminho. A Itália, que buscava alternativas à dependência energética dos Estados Unidos, entrou com uma proposta de cooperação tecnológica no Ártico. O Canadá não só sobreviveu ao colapso da parceria com os Estados Unidos, ele prosperou. Com a rejeição do F-35, o país mergulhou em um novo paradigma de autonomia militar e inovação tecnológica. A SEAB instalou sua planta de montagem do Gripen no interior de Ontário. O governo federal lançou um programa inédito de bolsas para engenheiros de defesa. Startups de inteligência artificial voltadas à vigilância de fronteiras começaram a receber incentivo direto. E o mais simbólico, pela primeira vez na história, o Canadá lançou um programa nacional de defesa cibernética desvinculado do sistema americano. O recado era claro. Se não podemos confiar em quem controla o sistema, construiremos o nosso. E essa lógica se espalhou como uma onda silenciosa por todas as esferas da sociedade. O comércio com os Estados Unidos caiu 32% nos primeiros 9 meses após o início das tarifas. Mas, simultaneamente, o comércio com a Ásia aumentou 41%. Com a União Europeia, 38%. E com o Mercosul, sim, até a América do Sul começou a olhar para o norte, houve um crescimento de 19%. Mas o mais transformador foi o impacto psicológico, cultural, emocional. Pela primeira vez, o Canadá deixou de se enxergar como o bom vizinho do norte e passou a se ver como um líder. Um polo de equilíbrio,
Um país que, em vez de ruir no caos, fez do caos um trampolim. E os outros países perceberam. Líderes europeus passaram a citar Carney como referência em política externa. A Índia propôs um eixo de inovação educacional com universidades canadenses, e o maior símbolo de que algo profundo havia mudado. O secretário-geral das Nações Unidas mencionou o Canadá como exemplo de transição pacífica para uma economia multipolar e descentralizada. E os Estados Unidos? Washington observava em silêncio. Trump, acuado internamente, enfrentava uma nova onda de críticas. As tarifas haviam aumentado o custo de vida nos Estados Unidos. A inflação voltou a subir. Fazendeiros pressionavam por reabertura de mercados. E o mais simbólico, o Congresso começou a questionar publicamente o isolamento promovido pela Casa Branca. A doutrina de supremacia absoluta estava ruindo por dentro. E o que restava agora era admitir uma verdade difícil. O mundo não girava mais ao redor de Washington. E o Canadá não era mais um satélite. Era um planeta próprio. Se essa série te tocou, te ensinou ou te fez enxergar o mundo com outros olhos, apoie este conteúdo. Curte o vídeo agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. O que mais te surpreendeu nessa jornada? Qual foi o ponto de virada para você? Nós queremos te ouvir. Obrigado por estar conosco até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.